Muito bom dia, meu nome é Ana Lourenço e estamos começando o Manifesto SP. No programa de hoje, veremos a importância da cultura latino-americana no pavilhão da criatividade do Memorial da América Latina. O primeiro episódio do nosso bloco Memórias terá como protagonista o Teatro Tuca, palco de um dos inúmeros crimes da ditadura militar. Nossa equipe conversou com Daniel Benevides, um dos veteranos da MTV e que hoje está na revista Brasileiros. Fizemos uma visita ao Memorial da Resistência, antiga sede do DOPS. E por fim, temos dicas de eventos culturais que estão acontecendo em São Paulo nas próximas semanas com o bloco Curte Sampa. Fique por aqui com a gente. Arte, cultura, descubra, construa a resistência na cidade que é sua. Pra ensinar e aprender, mova-se. Manifesto SP. A primeira reportagem de hoje fala sobre um dos únicos lugares da cidade em que podemos conhecer a arte tradicional de vários países da América Latina. O repórter Pedro Prata foi até o Memorial da América Latina para conhecer um pouco mais. Luna llena, luna llena, luna llena, luna llena. O Memorial da América Latina, localizado na Barra Funda, é um dos poucos lugares da cidade que é possível conhecer a cultura latino-americana. O acervo de arte popular do Pavilhão da Criatividade permite ao visitante a experiência de observar de perto diversas peças tradicionais de vários países hermanos, muitas vindas de artistas anônimos. En realidad es el primer país que llego donde se trata de promocionar y mostrar toda la cultura no solamente latina, sino también portuguesa, ¿no? O sea, en realidad de todo lo que es el Mediterráneo, ¿no? De la influencia del Mediterráneo tanto de España como Portugal, ¿no? Y es muy bonito. A mí me ha gustado ese mapa bien grande de Sudamérica, pues lo he estado viendo casi como unas 2 horas ahí, tomándole fotos, estudiándolo, y es muy bonito y de verdad voy a volver, ¿no? Con mi familia algún día. A história e a cultura latino-americanas não são valorizadas em nossa sociedade. Consequentemente, encontramos poucas obras de arte provindas de nossos vizinhos. No Memorial da América Latina, foi o próprio Oscar Niemeyer, arquiteto do local, quem escolheu as obras e onde elas ficariam permanentemente. I'm in Brazil, but I know something about the country. I know something about Latin America, especially in terms of history. I know the Europeans found the continent many hundred years ago, and then countries are built, and the Brazilian people speak Portuguese, and the rest of Latin American people speak Espanol. Apesar de termos alguns poucos artistas latino-americanos expostos nos grandes museus e galerias do país, a arte é predominantemente europeia. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano. A gente sabe muito sobre a cultura mundial, dos Estados Unidos, da Europa, mas a gente não sabe sobre a cultura latino-americana. Pelo menos quando eu estudava ensino primário, eu não aprendi sobre cultura, independência chilena, argentina, independência do Peru. Eu aprendi muito sobre a independência americana, guerras mundiais que teve na Europa, mas tudo que eu sei hoje de América Latina foi do meu interesse y de mi curiosidad en saber. No solamente Brasil, sino también el resto de países de Latinoamérica, ¿no? Estados Unidos está presente a través de sus películas, de sus series, en todo el mundo, ¿no? Entonces, de hecho, hay una influencia, ¿no? Una influencia bien grande en nosotros, ¿no? De todas formas, hay ciertos lugares, por ejemplo en Perú, que son lugares alejados, zonas rurales, en donde no hay televisión, no hay cine, y ellos no tienen tanta influencia, ¿no? Entonces ellos conservan mucho de sus tradiciones. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo
conmigo mis dientes pa' cuando me A cultura é a expressão da história de um povo, de um país. Não valorizá-la é esquecer o passado de luta e memória do continente latino-americano. Nós somos América, né? A gente tem que saber um pouco sobre o nosso continente. Eu ainda acho que é um pouco, eu ainda acho que tem muito mais a agregar. Acho que o Memorial da América Latina fez um trabalho muito legal, porque ele dá acesso a pessoas que são de outros países a fazerem seus festivais aqui. Já teve festival de dança chilena, já teve festival de boliviano aqui. E isso traz a curiosidade às pessoas, isso traz interesse para elas irem atrás daquilo que elas daquilo que elas gostaram. Achei super importante. Você pode conferir a agenda de exposições no site www.memorial.org.br. E chegou a hora do quadro Memórias, que tem o objetivo de relembrar os eventos históricos que aconteceram em diversos locais de São Paulo e que às vezes são esquecidos pela sociedade no dia a dia. Hoje, nosso bloco vai falar sobre o Tuca, o teatro que sobreviveu à ditadura e ainda é palco de fortes emoções. Essa cova em que estás com palmos medida é a conta. Pelos últimos 30 anos, o Tuca relembra sua história de resistência através das paredes. Na noite de 22 de setembro de 1984, o terceiro incêndio de sua existência o destruiu por completo. O teatro foi considerado palco para as expressões políticas de resistência contra o regime autoritário. Morte e Vida deixou um DNA de qualidade no teatro, neste teatro. Então, era uma época, década de 70, falou assim, vai ter uma apresentação no Tuca. Aí o pessoal já vinha sabendo que ia assistir coisa boa. Isso aí é que eu falo que é um DNA que o Morte e Vida deixou aqui no teatro. A peça Morte e Vida Severina, montada pelos alunos da PUC São Paulo, inaugurou o Teatro da Universidade Católica no dia 11 de setembro de 1965, em plena ditadura militar. O Tuca, que esse ano completa 50 anos, tem um valor simbólico que transcende muito a sua mera localização geográfica e física. Ele tem um significado político. Na época da ditadura militar, a PUC abrigou pessoas como Florestan Fernandes, Ottaviani, Maurício Stuttenberg e uma série de outras personalidades intelectuais que desafiavam a ditadura militar. E o Tuca, ele foi um espaço de resistência, inclusive várias peças de teatro, Roda Viva e outras que desafiavam naquela época o regime, foram encenadas aqui. Então, é impossível analisar a história da resistência à ditadura militar no Brasil sem falar do Tuca, e é impossível falar do Tuca sem lembrar essa história. Um grande momento que eu lembro é o momento em que nós fomos invadidos, um pouco antes disso, fomos invadidos e praticamente a PUC, não só o Tuca, mas a PUC e todos que aqui estavam sofreram as agressões relativas à invasão de 1977. Hoje em dia se trata dos movimentos sociais, do movimento estudantil, da própria comunidade puquiana se reapropriar dessa história de democracia e combate e fazer do Tuca aquilo que ele sempre foi, um bastião na luta pelas liberdades democráticas, por um ensino público de melhor qualidade, por um país mais justo e mais democrático. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Manifesta SP. Manifesta SP. A gente está aqui entrevistando o Daniel Benevides. Ele vai falar um pouco sobre cultura combativa e um pouquinho sobre a experiência dele na MTV. Na sua opinião, existe relação entre cultura e política? Acho que qualquer obra de arte, mesmo que seja para puro entretenimento, ela tem um caráter político. Um filme de ficção científica, tipo blockbuster, assim, ele está, de certa maneira, representando os interesses de grandes corporações. Isso está embutido dentro do filme.
Assim como o contrário, um filme mais independente, ou um filme como Aquarius. E qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando a gente fala essas duas palavras? Eu lembro, eu não sei quem fez uma frase, algum militar nazista, acho, algum da propaganda nazista que falou: quando eu ouço a palavra cultura, eu tiro o meu revólver, eu puxo o meu revólver. Teve um tempo em que cultura e política eram intimamente ligados. Um tempo, inclusive, que o Tuca vivenciou muito. Isso era uma coisa muito ligada. E aí, depois, sei lá, uns 10, 20 anos depois, acho que nos anos 80, teve uma reação no sentido de: ah não, vamos se divertir, cultura não tem nada a ver com política e tudo mais. Como se fosse caretice, sabe? Como se fosse... Aí, que o importante era mais a forma. Tem sempre esse debate, né, entre forma e conteúdo. Só que o que, em ambos os casos, o que não se percebe é que forma e conteúdo estão inextricavelmente ligados. Não tem como desligar uma coisa da outra. Então, de fato, cultura e política estão ligadas. A experiência da MTV foi um caso único, né? Acho que na cultura brasileira, especialmente, sei lá, nos 5 primeiros anos, talvez, a gente tinha uma liberdade dentro de uma grande corporação que raramente se tem. A gente nunca era cobrado, não era cobrado índice de audiência, não era cobrado postura assim ou assado. Quer dizer, a gente servia, de certa maneira, a uma grande corporação americana, aliada a uma grande corporação brasileira, que era a Abril. No entanto, aquilo tudo era um tubo de ensaio, era uma experiência. Ninguém sabia se ia dar certo, se não ia dar certo. Em termos de audiência, nunca deu muito. Mas em termos de influência, foi realmente algo muito forte. Então, essa liberdade a gente usou e abusou dela. Assim, foi sensacional. A gente botava muita coisa alternativa. A gente criou programas politizados, como o Barraco. Programas, quando eu digo politizados, explicitamente politizados, né? Na verdade, tinha uma coisa meio engraçada na MTV, que assim, pouca gente ali sabia fazer televisão. Então, todo mundo foi meio aprendendo à medida que ia fazendo. Muitos, como eu, por exemplo, vinham do jornalismo. E no meu caso ainda, jornalismo e arquitetura. Eu tinha estudado arquitetura. E na verdade a gente tinha tamanha liberdade. Eu vou dizer, em vários momentos, por exemplo, quando eu fazia um programa que chamava 121 Minutos, que era com Thunderbirds. E a gente gravava nos lugares mais inusitados da cidade. Sei lá, por exemplo, dentro de um balão, no cemitério, numa hidrelétrica, numa delegacia de polícia. Em alguns momentos eu pegava a câmera, que eram aquelas câmeras enormes, né, Betacam antigas, e eu fazia. Tremia, girava, sabe, fazia umas besteiras assim. 121. Hoje a gente começa a madrugada, Michael Jackson. Fantástico, né? A gente tinha essa liberdade, era muito divertido isso. Era tudo caótico, mas um caótico saudável, sabe? Divertido e provocante também. Fazia pensar, trazia novas ideias para quem estava assistindo, eu acho. Estimulava quem estava assistindo a querer fazer coisas diferentes. Mas a gente percebeu que a gente estava formando pessoas, né? Que a gente estava realmente criando uma nova linguagem, um novo jeito de encarar as coisas. Para mim, disparado, as duas músicas que mais marcaram a MTV, infelizmente não são brasileiras, mas Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, e Losing My Religion, do R.E.M. Foram as músicas que vieram do rock independente de universidade, como a PUC, de alunos de universidade, de gente
do underground, como nós mesmos. Eu era também de banda alternativa, o Thunder também era, o Gastão também era, enfim, muita gente ali era. Foram duas bandas, o R.E.M. e o Nirvana, que vieram desse meio e chegaram lá no topo, no primeiro lugar da parada americana. Quer dizer, o primeiro lugar da parada mundial, né? Porque é a parada que mais conta em termos de mercado. Então aquilo foi uma revolução. A partir daquele momento, o rock dito alternativo, ou a música dita alternativa, ganhou um espaço que nunca teve. Eu até fiquei eu fiquei muito feliz, claro, mas uma parte de mim ficou chateada porque eu apresentava um programa chamado Demo MTV, que tinha os videoclipes de bandas alternativas, videoclipes caseiros e tal. Só que era em 91, né? 91 ninguém fazia. Não tinha essa cultura. E aí com o Nirvana e o R.E.M. e o Sonic Youth e outras bandas que foram surgindo, aí começou a chover. Só que aí o programa já tinha acabado por falta de material. Só que daí a cultura mudou e aí eu pensei, putz, se a gente fizesse o Demo MTV agora, seria sensacional. Eu vou chamar agora um videoclipe do Patrulha 666, que é uma banda de Juiz de Fora, que ficou conhecida por aquela versão pesada de Pense em Mim, do Leandro Leonardo. Pense em Mim não pode tocar aqui, porque aqui não vale cover. Então a gente vai ver uma música mais recente deles, uma música deles mesmos, que chama Eva, Patrulha 666. Essa foi a entrevista de Ioane Stavrakas com uma figura muito importante para o cenário da música e do jornalismo brasileiro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Manifesta SP. Manifesta SP. Estamos de volta e agora vamos falar sobre o Memorial da Resistência. O museu conta com detalhes a triste história da ditadura de 1964 que sofremos no Brasil. A reportagem é de Júlia Fregonese. As pessoas que ali ficaram presas achavam que estavam em um porão, já que as paredes ficavam tão longe do chão. As paredes das celas carregam mensagens das pessoas que passaram por lá. Nomes, grupos de luta, dizeres de resistência. O Memorial da Resistência de São Paulo, localizado no Largo General Osório, é um dos locais históricos mais importantes do país. A instituição tem como objetivo preservar a memória de repressão e resistência vivida pelo Brasil a partir de seu período republicano, que teve início no ano de 1889. Entre os anos de 1940 e 1983, o prédio foi a sede do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, uma das polícias mais violentas do país, principalmente durante o período da ditadura militar. A Delegacia de Ordem Social foi responsável pela investigação, prisão, tortura e assassinato de diversos movimentos sociais e grupos de luta armada, o que se intensificou após o decreto do Ato Institucional número 5, que determinava o fim de diversos direitos políticos, como o habeas corpus e as manifestações políticas. A entrada do museu informa o visitante sobre a formação do memorial, desde o nascimento da ideia até o conceito de cada cômodo e a coleta de relatos de ex-prisioneiros do DOPS. Já na sala seguinte há uma linha do tempo mostrando as grandes repressões e resistências vividas pelo povo brasileiro, destacando eventos que ficaram para a história,
como os congressos da UNE, os festivais de música popular brasileira e a invasão da PUC São Paulo pela Polícia Militar. No entanto, a ala mais importante do Memorial da Resistência é a das celas. Segundo relatos de ex-prisioneiros, os cômodos chegavam a receber 18 pessoas, superlotando a prisão. Apenas 4 celas estão abertas à visitação. A primeira conta sobre o conceito e a história de cada uma das salas. A segunda cela possui diversas máscaras de papel penduradas nas paredes, representando as 434 pessoas mortas e desaparecidas pelo regime militar. No centro da sala, há uma tela que reproduz um vídeo com documentos de ordem de tortura e execução de membros de grupos de luta armada. A terceira cela mostra como os prisioneiros viviam ali. Há 2 colchões de palha no chão, uma pia com escova de dentes, e as paredes possuem escritas que denunciam torturas, datas de prisão e mortes da ditadura. A última cela é um local de empatia e reflexão. Ali o visitante ouve os relatos de ex-prisioneiros e suas vivências de tortura. O corredor externo às celas, chamado de banho de sol, dá a mesma impressão que as celas, de estarmos abaixo do nível do solo. A importância de locais como o Memorial da Resistência é imensurável, principalmente em tempos em que a sociedade esquece sua própria história. Você pode conferir a programação do Memorial no portal do museu. Fique agora com a nossa agenda cultural. A peça Rosa, atualmente em cartaz na Praça das Artes, vai ganhar 2 apresentações extras na Casa do Povo, nos dias 3 e 4 de dezembro. O espetáculo conta a história da polonesa Rosa Luxemburgo, uma das principais revolucionárias do século XX, a partir das cartas escritas pela própria filósofa. A peça tem direção de Marta Kiss e Joana Levi. A Biblioteca Pública Roberto Santos, no bairro do Ipiranga, promove o debate Resistência e Empoderamento Negro no próximo dia 30. O encontro tem como objetivo discutir os aspectos da estrutura racista sob qual a sociedade brasileira foi construída. O debate tem presenças confirmadas dos ativistas Tiago Delau, Aline Ramos, Mel Duarte, Ellen Kianga e Vitória Salles. A exposição Adornos do Brasil Indígena, Resistências Contemporâneas, fica em cartaz no Sesc Pinheiros até o dia 8 de janeiro. A mostra conta com um conjunto de artefatos, fotos e filmes representativos de diferentes etnias indígenas que constituem o acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Acaba por aqui o programa de hoje. Eu sou Ana Lourenço e esse foi mais um Manifesto SP. Até semana que vem. Descubra, construa a resistência na cidade que é sua, pra ensinar e aprender. Mova-se. Manifesto SP.